Olá, amigo do YouTube, tudo bem? Vamos continuar aqui viajar na palavra de Deus. Olha o que acontece com um homem que faz mal a uma criança. Quando você for fazer mal a uma criança, pense duas vezes, porque os olhos de Deus estão diante deles. Então tenha cuidado. O maior no reino dos céus. Mateus capítulo 18, versículo 1. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é porventura o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como uma criança, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E a quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me recebe. Os tropeços. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos que creem em mim, melhor que fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogada na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha os escândalos, mas ai do homem pela qual vem o escândalo. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta e lança fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado do que, tendo duas mãos e dois pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca e lança fora de ti. Melhor entrares na vida com um só dos teus olhos do que, tendo dois seres lançados no fogo do inferno. A parábola da ovelha perdida. Vede, não desprezeis qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. E que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas, e uma delas se extraviar, não deixará ela nos montes as 99, e indo procurar a que se extraviou. E se porventura encontrar, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade do vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Como se deve tratar a um irmão culpado? Se o teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que pelo depoimento de duas ou três testemunhas toda palavra estabeleça. E se ele não os entender, diz-o a igreja, e se recusar ouvir também, a igreja considera ele como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será sido ligado nos céus, e tudo o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 ou 3 de vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhe há concedida por meu Pai que está nos céus,
Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim? E eu lhe perdoarei. Até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas até 77 vezes. A parábola do credor incompulsivo. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que se resolveu ajustar conta com os seus servos, e passando a fazê-lo, e trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que ele fosse vendido, e ele, a mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo prostrando-se, reverente, deixa eu ajustar aqui, reverente, rogou: sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou ir-o embora e perdoou-lhe a dívida. E saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários, agarrando-o e sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava-se: e sê paciente comigo, e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, e lançou na prisão até que se saldasse a dívida. E vendo os seus companheiros o que havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que lhe acontecerá. Então o seu senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indignando-se o seu senhor, entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um seu irmão. Mateus capítulo 19, versículo 1. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus essas palavras, deixou a Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão, e seguiram muitas multidões e curou-os ali. A questão do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus e experimentava, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu ele: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? E o que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. De modo de que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhe Jesus: por causa da dureza do vosso coração, e que Moisés vos permitiu repudiar a vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio.
Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. E disseram-lhe os discípulos, se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhe respondeu, nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Porque há eunuco de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmo se fizeram eunucos, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhe pusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhe imposto as mãos, retirou-se dali. O jovem rico. Eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou, mestre, que fareis eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me pergunta acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Ele lhe perguntou, quais? Respondeu Jesus, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos. Honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Replicou o jovem, tudo isso tenho observado, que me falta ainda. Disse-lhe Jesus, se queres ser perfeito, vai e vende os teus bens, dá aos pobres, e terás o tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido essas palavras, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então disse Jesus a seus discípulos, em verdade vos digo, um rico dificilmente entrará no reino dos céus. Ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram, sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes, isto é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro, eis que nós tudo deixamos e te seguimos, que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu, em verdade vos digo, que vós, os que me seguistes, quando na geração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel, e todo aquele que tiver deixado a casa, ou irmão, ou irmã, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filho, ou campo, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. A parábola do semeador na vinha. Aqui na próxima. Deus, Tu és maravilhoso, a Tua palavra é eficaz e verdadeira. Ouvinte, guarde no seu coração, porque não tem nada melhor do que a palavra de Deus. No nome de Jesus, eu peço a Ti
que abra o seu coração e guarde para a honra e glória do Senhor. Amém.